falei que eu ia comentar de dois documentários com você. Sim, senhor. Eu quero falar do segundo, que é um outro documentário que eu gosto muito, que ele chama Mais Forte, Mais Rápido. Não sei se você já assistiu esse documentário também. Sim. É um excelente documentário, Uhum. que fala sobre um documentarista, que ele tem acho que 2 irmãos, né? Uhum. E ele tá tentando ganhar uma prova. Não lembro, ele tá na academia, ele tá tentando crescer. E ele não toma esteroides e o irmão dele toma esteroides. E ele mostra o quanto que o irmão dele cresce e ele não. E ele vai começar a fazer toda uma cultura através de esteroides e correr atrás disso. E ele mostra um lado, e até lembro na época que eu gostei muito desse comentário por causa disso, que esse lado do acompanhamento profissional por trás dos esteroides, por trás dessa suplementação, nem sei qual que é a palavra certa, você me corrige, que a galera toma, e que a gente tem visto se tornar cada vez mais recorrente em canais de YouTube. A gente vê diário do cara que tá ciclando, que era uma coisa que era muito demonizada nos anos 90, né? Como é que você vê esse uso acompanhado de esteroides que a gente tem visto nesses últimos anos? Ainda é demonizado, Ed. A única coisa é que a sociedade ela é composta por um ruído. Antigamente você tinha um ruído todo a favor da demonização. Então, tanto a comunidade médica, a comunidade de profissionais da saúde, quanto as pessoas que iam à academia demonizavam esteroide. De repente, as pessoas começaram a amar esteroide. Aí começou o que o pessoal usa o eufemismo de TRT, e não é. Se você usa testosterona num cara que não tem hipogonadismo e tem menos de 65 anos, você está fazendo uma anabolização dele. Então, para mim, eu acho extremamente estúpido quando alguém mais jovem fala assim, não, porque eu faço TRT. Eu falo, mas peraí, o que aconteceu? Você teve câncer, teve que tirar o testículo, você teve alguma irradiação na sua hipófise, você tem que fazer, você está com panhipopituitarismo. Não, fala a verdade, seja homem. Seja homem. Você vai fazer uma coisa, assina embaixo. Né? Segunda coisa, né, as mulheres chamarem isso de reposição hormonal feminina. Pô, mas peraí, querida, se você faz reposição hormonal feminina, você tem que usar estradiol, não testosterona. Né? Senão o que você está fazendo é virando um transgênero. Né? Não faz muito sentido o que você está me falando. Tá? E aí começou a onda dos outros métodos. Então, houve um abuso, né, do uso de outros métodos, como o implante subdérmico. Né? O implante é uma tecnologia antiga pra caramba. Né? Tem uns 50 anos já. Os caras que trouxeram isso para o Brasil, né? Tem um que, infelizmente, a gente perdeu ele ano passado, o professor Marco Coutinho, morreu com 91, 92 anos, uma coisa assim, né? Lá na Bahia, tadinho. E os caras vendem isso como se fosse uma novidade. Né? Na verdade, a única novidade que existe é que os caras estão usando isso para anabolizar a mulher. E o problema é que o esteroide, ele dá uma sensação de bem-estar. Vai falar para quem usa esteroide contra esteroide. Então, esse ruído da sociedade, ele começou a bater com o que era o ruído dos profissionais. Né? E a gente tem que deixar isso muito claro. Né? Uma coisa é um processo de anabolização. Outra coisa é um processo de reposição hormonal. São coisas completamente diferentes. Reposição hormonal é quando a pessoa ela é incompetente de produzir seus próprios hormônios. Agora, a anabolização é quando a pessoa ela usa esses hormônios para o objetivo que for. O que é o que eu vejo que é o problema da situação atual? As pessoas elas começaram a falar dos hormônios o seguinte: mas se eu fizer um ciclo, eu dou uma animada, aí eu começo a treinar. Mas eu acho que eu vou fazer um ciclo, porque aí eu começo uma dieta e eu vou dar uma secada. Não, porque se eu não fizer um ciclo, eu não vou conseguir melhorar. Eu não vou sair daqui. Quem cresce natural é planta. Né? E eu acho isso ruim. Porque quando você olha a história, isso não é verdade. Você olha, por exemplo, físicos como um cara chamado Steve Reeves, que foi o cara que filmou o primeiro Hércules. Né? O cara tem um físico sensacional. E na época não tinha esteroide. Estamos falando de 1940, 1950. Né? A nandrolona é de 1964. Né? Ou seja, 15 anos antes de você ter um esteroide anabolizante. Tá? E quando a gente observa essas coisas, né, a gente percebe aquilo que é quase um clichê. Sempre que você cria uma ferramenta que te dá poder, ao mesmo tempo você cria uma fraqueza. Exemplo. Waze. Você sai de casa dirigindo sem ligar o Waze? Hoje em dia tem gente que não consegue... Até para ir para lugares que ele já está acostumado a ir. É que eu tenho espírito de taxista, mas eu conheço gente que não sai de... Exatamente. Minha namorada não sai de casa sem o Waze. Ué, você lembra o telefone celular de quantas pessoas? Porra, ninguém. Exatamente.
Então isso daqui virou a sua memória RAM. É. Virou acesso à sua memória de trabalho. Parte da sua memória de trabalho não está mais na sua cabeça. Ela ficou no seu telefone celular. O que as pessoas assumiram que o esteroide virou? O resultado. E não é assim. O esteroide, ele não é para fazer com que a pessoa melhore o físico dela. Não é esse o efeito do esteroide. O que o esteroide faz é aumentar a velocidade de recuperação para que a pessoa treine mais. Então, quando uma pessoa senta na minha frente e fala assim, eu queria fazer um ciclo, eu falo, entendi, então a gente vai fazer o seguinte, você vai passar a treinar 2 horas por dia musculação, teu treino vai ter 60 séries, né? Eu preciso que você faça 1 hora mais de aeróbio e você vai ter 7 refeições para você por dia. Não, isso daí eu não consigo fazer. Ué, então para que você quer tomar o esteroide? Não, mas para ficar mais assim, que nem você. Mas não é assim que você vai ficar. Para você ficar como eu, você tem que fazer o que eu faço. Não adianta tomar o que você acha que eu tomo, ou tomar o que você acha que você tem que tomar, ou tomar o que seu amigo falou que você tem que tomar, ou que aquele outro seu amigo falou que toma, ou que aquele outro cara que admira falou que ele está tomando, ou que alguém acha que ele está tomando. Não é assim. É a mesma ideia que o pessoal tem com alguns estimulantes de achar que é a pílula da inteligência. Não, vou prestar o concurso, vou tomar XYZ, não sei o que lá, ANSI, não sei o que lá, INA, e vou tomar. Cara, não. O cara que é bom, o cara que estuda, o cara que é inteligente, ele vai passar de qualquer jeito. O sujeito que entende o que é o exercício, né, ele vai ficar musculoso de qualquer jeito. Agora, o cara que não entendeu que o exercício é esforço, é volume, ele vai usar um esteroide, ele só vai ter efeito colateral. Ele vai ter piora metabólica, ele vai ter uma alteração hormonal que dificilmente a gente vai conseguir corrigir. Pô, Ed, tem cara que fez um ciclo na vida e a gente faz o tratamento para fazer a recuperação de gônada dele, além de não voltar do jeito que era antes, porque para alguns eu tenho documentado que eram exames antes deles fazerem isso, né? E por quê? Porque é aquela coisa, né? A pessoa, ela consegue fazer exame, ela faz o exame dela, e aí ela aprende um ciclo com o brotherzinho da academia. Aí ela faz o diálogo do ciclo. Aí é punk. Aí é punk. Eu já escutei. Eu tratei um menino, o cara ele tinha, antes de fazer o ciclo, uns 750 de testosterona. Alto pra caramba para um padrão normal. É o nível superior, praticamente. O brotherzinho da academia falou para ele que a testo dele estava baixa, que para ele ganhar massa muscular ele tinha que ter uma testosterona de 1.500. Ah, tá bom. Ele fez o ciclo. O físico dele desmontou. Por quê? Ele teve aumento da resistência periférica à insulina, ele teve, portanto, um aumento de retenção de líquido, ele ganhou gordura com muito mais facilidade, a pele dele engrossou, ele teve outras alterações com sequelas hormonais. A gente demorou 4 meses para ele voltar a produzir testosterona de forma normal, tiramos a medicação com 6 meses, ele não tinha voltado a 700 de testo, mas ele chegou nos seus 590, 600, tá? 4 meses depois, fui fazer uma revisão. Ele estava com 350 de testosterona. A testosterona tinha despencado. Então as pessoas têm que entender que esse negócio de hormônio não é uma coisa que você faz para experimentar. Meu amigo, você fez uma vez, acabou. Eu só tenho em quase 19 mil pacientes, 2 casos de pacientes masculinos que fizeram um ciclo de esteroide e voltaram a produzir da forma que era antes. Um é um paciente que hoje tem uns 50 anos de idade, mais ou menos, né? E o outro é um paciente mais jovem, que treinava, mas é um cara que tinha muita cultura de treinamento. Ele fez um ciclo, não era aquilo que ele esperava, ele falou, pô, se é para ter isso, eu consigo fazer isso normal, né? E assim, não é uma coisa que encaixa para todo mundo, né? O que a gente estuda hoje em relação ao esteroide? É a mudança do comportamento. Cara, homens e mulheres experimentam uma hipertrofia de um conglomerado neuronal no cérebro chamado amígdala, que cuida da sua irritabilidade, da sua impulsividade, da sua ansiedade. Então tem paciente, por exemplo, que precisa de reposição hormonal porque tem uma idade compatível ou teve um problema que faz com que eles não sejam competentes a produzir testosterona, que eles falam, Paulo, eu não gosto da minha testosterona mais alta, eu perco o que é eu perco meu bem-estar. Isso é verdade. Quanto mais você vai seguindo para frente na idade das pessoas, níveis muito altos de testosterona deixa a pessoa ansiosa, intranquila, começa a ter distúrbio do sono, começa a ter ejaculação precoce, quando fica muito tempo, começa a ter disfunção erétil. Então as pessoas têm que entender que isso não é boato. Isso acontece. Pode não acontecer agora, pode não acontecer amanhã, mas isso é um risco que você tem que correr.
E como médico, os caras que trabalham dessa forma, eles tinham que mostrar para as pessoas, falar, ó, isso é o que pode acontecer, isso é o que você está hoje. Se você mostrasse para toda pessoa que chega para você querendo usar esteroide o que pode acontecer, se é um risco que ela vai correr, e o que precisa fazer para esse ciclo funcionar, que é ela dobrar a quantidade de treino, ela aumentar o cuidado com a alimentação. Acabei de falar, esteroide aumenta a resistência periférica à insulina. Então sabe aquele docinho que você comia no final de semana? Sabe aquela pizza que você entubava na sexta-feira? Sabe aquele milkshake do McDonald's, aquele sanduíche que você comia? Acabou. Você vai engordar se você sentir o cheiro dessas coisas. Você engorda muito mais fácil. É só você ver. Tá cheio de Arnold Schwarzenegger andando por aí em academia, Ed. Os caras que mais falam disso, cara, sinceramente, eu não vejo físicos maravilhosos andando na academia. O que eu vejo é um pessoal que tá retido, que tá inchado e que não tem nem percepção para reconhecer isso. E que mais? Tá numa condição do que é a sensação de bem-estar que o esteroide causa, que ela tá iludida, que ela tá achando que realmente aquilo é o caminho. Então, pô, cara, é um caso muito sério, assim. Eu não sou um entusiasta do exercício. Eu sou um estudioso do exercício. E como eu sou um estudioso do exercício, eu acho que tem gente que se beneficia, tem gente que realmente não se beneficia. E eu acho que no meio disso tem as pessoas que querem se beneficiar do exercício, mas elas querem somente aquilo que elas acham que vale a pena, mas não querem lidar com o resto. Esteroide não é para isso. Esteroide é o que eu te falei. A primeira pergunta que você tem que fazer é: você pode dobrar a quantidade de treino? Você pode fazer dieta como se você fosse um atleta profissional? Vai ver a vida de um atleta profissional. Vê se você quer viver. Eu não. De jeito nenhum. Eu vivo minha vida bem, com a minha esposa, com as minhas filhas. Eu como pizza com a Duda no sábado. Eu como sanduíche com a Clara no domingo. Cara, minha vida é tranquila. Eu não fico inchando, murchando. Não. Eu tô sempre mais ou menos a mesma coisa. Né? Claro, quando eu tenho as minhas crises de insônia, eu perco volume, porque não tem uma coisa que mata mais músculo que falta de sono. Agora, dentro daquilo que é a proposta, é o que eu falo para as pessoas. Cara, você quer um físico para tua vida ou você quer uma vida para teu físico? Porque as pessoas podem querer uma vida para dedicar pro físico. Pode ser que sim. Mas, em geral, o que as pessoas preferem? Um físico que sirva para a vida delas. Isso é legal, isso é bacana. Senão daqui a pouco vai ter gente comprando Ferrari de Fórmula 1 para andar no sítio, que não faz no menor sentido. Né?